Desde que o meu escritório faturava 4 dígitos até hoje, que fatura 6, eu usei essa planilha aqui de gestão financeira. E eu vou te mostrar como ela funciona. Bom, aqui embaixo, então, na aba Entradas, tá? A gente tem o lançamento de todas as entradas. Aqui eu lancei 12 entradas, só para a gente ter como base aqui como exemplo, tá? A gente lança aqui o nome do cliente, tá? Aí eu coloquei aqui como exemplo cliente 01. Aqui é um código de controle, né? Para a gente ver cada entrada e poder mencionar elas para alguém ou para algum colega. Né? A gente tem classe e subclasse, então aqui a gente tem classes pré-definidas, subclasses pré-definidas para cada classe. O banco de recebimento do valor, tá? O vencimento, então aqui vamos dizer que um cliente pagou em 12 vezes, a gente lança 12 entradas aqui já com datas futuras, tá? Se a data é futura, ele vai aparecer em amarelo. Se a data é passada, ele vai aparecer da cor normal. E se a data for hoje, o vencimento de hoje, vai aparecer com a cor vermelha, tá? Então, aqui é só um controle para cálculo, tá? Então aqui a gente tem o mês e o ano só para cálculo, então a gente nunca mexe nisso aqui. Quando a gente for apagar, inclusive, algum cliente, a gente apaga só o cliente, o banco, o vencimento e o valor. A gente não mexe aqui. A classe subclasse a gente também pode apagar ela, mas sem apagar a caixa de seleção. Bom, perfeito. Aqui, né, na coluna J, a gente marca quando o cliente pagar. Então, assim, está previsto aqui para ele pagar no dia 10/4. Se ele pagou, a gente marca aqui e ele vai... O total a receber na planilha inteira, tá? Vai aparecer aqui. Então, somando todos os valores lançados na planilha, a gente tem a receber 137 mil reais, tá? No caso, se eu desmarcar aqui, a gente tem 186. Toda vez que eu marco um pago, ele diminui o valor a receber aqui de cima. Então, a planilha já entende o mês que a gente está e ela já faz um cálculo aqui do quanto tem a receber nesse mês. Então, a gente está agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em março de 2024. Então o lançamento que tem aqui em março de 2024, de 12 mil reais, está aqui, ó, a receber no mês. Se eu marcar aqui que o cliente já pagou essa linha aqui, esse lançamento, ele vai zerar aqui o que eu tenho a receber no mês. Então tudo que tinha previsto para receber no mês eu já recebi. E ele vai descontar do total a receber da planilha. Então aqui a gente pode ir preenchendo tudo. Toda vez que a gente lança um cliente novo, ele já lança o código automaticamente aqui do lado. Tá? E a gente tem aqui ao lado, à direita, os totais, tá? O que acontece? Como isso aqui é uma planilha para quem está no Simples Nacional, tá? Depois, se vocês quiserem uma planilha para quem está no lucro presumido, no real, podem me pedir aqui nos comentários também que eu posso estruturar uma muito boa, tá? Mas por enquanto essa aqui é do Simples, tá? Então aqui em 24 a gente tem os lançamentos aqui separados por mês, tá? Então todo o faturamento de janeiro, todo o faturamento de fevereiro, ele vai somar dessa planilha aqui, tá? Então, ó, cliente 13 aqui, tá? Em janeiro a gente tem um faturamento de 10 mil reais. Vamos colocar aqui, ó, o banco, tá? A classe e subclasse fica a critério de vocês. E vamos colocar aqui um lançamento do dia 20/1 de 2024, tá? De 5 mil reais. Aqui ele já aumentou o faturamento, tá? Mostrando que ele está fazendo uma soma por mês do que tem aqui, tá? Perfeito. Bom, então aqui ao final, tá, da coluna O, respectiva a cada ano, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o total, tá? E a sobra. Essa sobra e essas despesas que estão lançadas aqui do lado, elas vão ser consequência, tá, da tabela de 2024 aqui embaixo, ó, tá, que a gente vai ver em seguida, tá? Cada ano a gente pode ver, tá, que tem uma caixinha de seleção aqui do lado do ano. Para que funciona isso, tá? Essa caixinha de seleção, ela funciona para toda vez que eu selecionar ela, ela vai mostrar o que já entrou no ano e o que ainda não entrou vai sair do cálculo. Então, por enquanto, a gente tem aqui, vamos dizer que tudo de janeiro, fevereiro, né, já foi pago, tá? E, claro, os meses subsequentes ainda não foram pagos, a não ser que alguém antecipe um pagamento. Se a gente clicar nessa caixinha de seleção, olha o que vai acontecer no nosso cálculo anual aqui.
pum, ele vai me dar o valor correspondente só ao que já entrou. Ele eliminou tudo que ainda não entrou, o que não foi marcado como pago aqui na coluna J. Perfeito? É para a gente ter uma noção do momento atual e da perspectiva do ano inteiro. Tá? Aqui a gente tem o que acontece para 2025, 2026 até 2030. Perfeito? Bom, agora vamos para a aba de despesas. Tá? Vamos lançar as nossas despesas, tá? E ter uma noção geral de como está o nosso ano e criar metas para esse ano. Tá. Como é que funciona aqui? Ó? Aqui embaixo a gente tem uma aba para cada ano. Elas são basicamente a mesma aba, tá? Só mudando o ano e, claro, o respectivo cálculo, né, na aba de entradas. Aqui em 2024, então, a gente tem as entradas, que elas vão ser puxadas lá da nossa tabela de entradas, né, da nossa aba de entradas. Elas vêm direto para cá, tá? Cada lançamento de cliente que a gente faz vem direto para cá. Aí aqui a gente vai ter o total do que tem em caixa no mês, tá? Da perspectiva junto com o saldo do mês anterior, tá? Como aqui em 2024 a gente está começando essa tabela, aqui vocês podem inserir o valor que vocês já têm em caixa no escritório de vocês. Por exemplo, vamos lançar aqui que tenhamos 5 mil reais em caixa. Bom, tá? Porque como ele não pode pegar do ano anterior, que a gente não tem esse cálculo, a gente lança aqui. Perfeito? Bom, então aqui a gente tem mês a mês uma estimativa do que vai acontecer, tá? Aqui a gente tem a estrutura de despesas fixas, tá? As despesas fixas, a gente tem a estrutura, a conexão, o apoio, bancos, impostos e outros, tá? Perfeito? Aqui tem espaço para vocês acrescentarem mais coisas, modificarem o que já está aqui e aí assim por diante, tá? Então a gente coloca quanto a gente gasta por mês de aluguel. Aqui eu fiz uma constância de R$ 1.500. Condomínio. Quanto se gasta de condomínio todo mês? Aqui uma constância. Luz. A variação da luz durante o ano. Certificado digital. Todo mês de novembro aqui a gente renova o certificado digital da pessoa jurídica. O seguro. Anuidade da OAB. Claro, isso aqui é para o escritório de advocacia. E aqui ao lado a gente tem o valor anual que a gente gastou com essas despesas de estrutura, tá? E uma média mensal. Então ele vai somar tudo isso aqui e dividir por 12 meses para ter uma noção que em estrutura se gasta quase R$ 3.000 aqui por essa tabela, tá? Depois a gente tem a conexão, lançando mês a mês o G Suite, o site é uma vez ao ano, o Canva é uma vez ao ano também, Skype, internet, tudo isso. Aí tem apoio, contador, taxa de banco, IPTU, todo mês de janeiro, Simples Nacional. O Simples Nacional, ele já faz um cálculo, tá, do faturamento dos últimos 12 meses, tá? Nesse primeiro ano de 2024, ele vai fazer um cálculo direto do faturamento mensal, tá? Como a gente não tem os dados anteriores, a gente não tem como fazer esse cálculo para essa tabela. Então ele vai pegar o faturamento do mês e já vai fazer um cálculo de acordo com a faixa do Simples Nacional para um escritório de advocacia. Então aqui a gente vai depender de mês a mês. Ao final, o que temos aqui? Ó? A gente tem o total, né, de todas as despesas fixas e uma média mensal também. A média mensal, ela vai somar tudo e dividir por 12 meses para mostrar que em despesas fixas tem um gasto de R$ 5.000 mensais. Perfeito? Agora a gente vem para as despesas variáveis. Aqui seria cartão de crédito, tá? Que é uma aba de cartão de crédito. Mesma sistemática de cálculo aqui, mesma sistemática de rodapé e mesma sistemática de cálculo aqui. Bom, mas por que aqui está zerado então? Não tem uma porcentagem, isso aqui não está somando, está errado essa tabela? Não. Normalmente, tá? O cartão de crédito, a gente tem um lançamento aqui para a gente ter uma noção do quanto a gente está pagando, tá? Mas, normalmente, essas despesas de cartão de crédito, elas já estão lançadas aqui em cima. Por exemplo, o Canva, a assinatura do Google, site, né, publicação de site, que a gente põe tudo em cartão de crédito, Skype por telefone, tudo isso a gente usa em cartão de crédito. Então aqui é mais para a gente ter uma noção do quanto a gente gasta, tá? E eu deixei essas duas últimas colunas aqui somando, caso vocês não queiram fazer dessa forma, tá? Perfeito? Aí aqui a gente tem
outro segmento de outros, né? Que é impulsionamento, rebranding, lançamento, dá tudo para colocar aqui, estruturar bem direitinho, colocar os gastos mensais, ele vai somar aqui certinho. Aqui temos os salários, tá? Os salários de cada sócio mensalmente, tá? Associado. Aí depois aqui vocês podem até mudar essa estrutura, colocar alguma aba para bônus, alguma coisa do tipo, tá? E aqui também vai lançar essas despesas sobre, tá? Aqui embaixo a gente tem um cabeçalho mais complexo. O que é esse cabeçalho mais complexo? Ele vai mostrar a receita mais a sobra dos meses anteriores. Então, toda vez que a gente não utiliza um valor total em despesas do mês, ele sobra para o mês seguinte. Então aqui a gente vai ter a somatória e como a gente está com uma despesa mais baixa do que a receita, ao final do ano esse valor vai crescendo, tá? Aí aqui a gente tem um resuminho das despesas fixas, um resuminho das despesas variáveis e um resuminho dos salários, tá? Depois a gente tem uma aba só de despesas totais. As despesas totais elas vão somar tudo isso aqui. Então a despesa total mensal, né, do escritório. E aqui o saldo, né? Receita menos despesa, tá? Que a gente vai ter ao final isso. Essas despesas, a soma dessas despesas totais é a que vai ser considerada neste cálculo aqui de sobra, tá? Esse cálculo de sobra vai ser utilizado para ver o faturamento do ano, menos as despesas do ano todo, e vai te dar a sobra, se ao final do ano, né, já foi positivo ou negativo, para a gente conseguir ter um break-even aqui nessa tabela, entendeu? Perfeito? Vamos voltar para cá. Aqui embaixo é uma área específica para tu criar a tua meta do ano, tá? Então aqui, ó, a gente colocou uma meta de 100 mil reais, ó, estipule a meta anual aqui. Então o que acontece? Quando a gente coloca o valor aqui, ele vai recalcular tudo. Aqui tem as despesas do trimestre, do quadrimestre, né? A gente pega em cada 4 meses para a gente ter uma divisão de 3 partes do ano bem delimitadas, tá? Aí a gente tem as despesas, os salários aqui separados. É um resuminho só para a gente passar o olho, bater o olho aqui e já entender o que está acontecendo. O faturamento, tá, do quadrimestre, tá, dos 4 meses. O faturamento mensal, tá, que é uma média disso aqui por mês. O lucro do quadrimestre, que é as despesas menos a receita, né, e o lucro mensal, que ele vai fazer essa média e vai ver o que foi despesa, o que foi receita. A meta do quadrimestre, tá, é o percentual dessa meta anual no quadrimestre. Então a gente teria aqui em verde que isso já aconteceu, a gente já bateu essa meta, tá? E o resto, e a mesma coisa para os outros quadrimestres, tá? Aqui embaixo vai ter o resultado, tá, disso também anualmente, né? E uma barrinha que vai te dizer o teu progresso com a meta. A gente botou uma meta de 100 mil, então a gente atingiu quase 2 vezes a meta. Porque o faturamento, se a gente voltar aqui nas entradas, foi de 191 mil. Mas, vamos ver aqui então, se a gente colocar 200 mil de meta no ano, tá? A gente tem um progresso de 95% apenas da meta. Então é assim que vai funcionar essa tabela. Então é isso aí, pessoal. O link para a planilha está aqui na descrição. Ficou com alguma dúvida? Me pergunta aqui e me dá mais ideias de planilha para eu montar aqui para vocês.